Na nossa aula de hoje, vamos tratar da tutela provisória de natureza cautelar. Início dos trabalhos com relação ao direito processual civil 4. A tutela provisória de natureza cautelar, ela encontra-se no livro 5, título 1, capítulos 1 a 2, 1 e 2, né? E o sistema legal inicialmente que nós vamos tratar aqui se encontra nos artigos 294 a 310 do CPC. Como sempre realizamos ou fazemos nas nossas aulas, vamos tratar esse estudo por tópicos para que esse entendimento ele seja bem mais aproveitado. Então, como noções gerais, né, posso dizer a vocês que o legislador de 2015 ele extinguiu do nosso ordenamento processual civil o processo cautelar como uma relação jurídica autônoma. Então, com isso, ele alterou de forma substancial a forma de se instrumentalizar o requerimento das tutelas provisórias. Mas, embora ele tenha eliminado ou banido o processo cautelar do ordenamento jurídico, ele não modificou a essência das tutelas. O que ele objetivou com isso foi dar mais agilidade e acelerar de uma forma geral um pedido que é deveras importante na vida de cada um dos cidadãos, e também ele objetivou com isso robustecer ainda mais o chamado poder geral de cautela, que de uma forma mais digamos, sintetizada, já foi analisado por ocasião do estudo lá na época do direito processual civil 1. Mas se observarem atentamente a disposição contida no artigo 294 do CPC, ele estabelece o legislador que a tutela de urgência ou evidência, né, que a tutela provisória ela pode se fundar em urgência ou evidência, e do seu parágrafo único ele determina que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, o nosso estudo, tecnicamente, ele vai estar concentrado única e exclusivamente nas tutelas provisórias de natureza cautelar, que são aquelas que se encontram nominadas lá no artigo 301 do nosso CPC. E também vamos observar, vamos analisar algumas delas inominadas, né, que também são muito importantes, mas que é fundamental que o acadêmico conheça, né, a essência e o porquê de cada uma delas, até para ter condições amanhã de instrumentalizá-la da melhor maneira possível. Não basta que a intenção exata do legislador era transformar toda e qualquer tutela como inominada. Mas há que se observar que cada problema, cada situação de risco, ela merece um estudo e uma adequação própria. E se não se conhece de uma forma profunda, na sua essência, cada quadro e cada situação, é impossível o manuseio posterior desse tipo, ou desse quadro de situação. Então, hoje vamos traçar um estudo nas disposições gerais,
como já falei anteriormente, em tópicos aplicáveis às tutelas em pauta, e posteriormente, em aulas separadas, a figurinha de cada uma dessas situações, arresto, sequestro, busca e apreensão, arrolamento de bens e por aí afora. Então, cada uma dessas situações vão ser tratadas especificamente em aulas distintas. Então vamos lá, a classificação. A tutela provisória de natureza cautelar ela pode ser concedida em caráter antecedente. Antecedente é aquela que vem antes do pedido principal, como uma preparação ou uma medida preparatória para o pedido principal. Vamos dar um exemplo: arresto é uma preparatória da execução. Então, se concede primeiro o arresto, depois se entra com a execução. Seria uma exemplificação de uma tutela em caráter antecedente, já que os senhores já estudaram a execução. E incidental, quando ela é concedida no curso do processo principal. Regras do parágrafo único lá do artigo 294. Então vamos exemplificar um incidental. Incidental, eu já tenho a execução proposta e faço o pedido do arresto dentro do processo de execução. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória são o fumus boni iuris, que é aquela fumacinha do bom direito, e o periculo in mora, que inclusive já estavam presentes no processo cautelar disciplinado pelo Código de Processo Civil de 1973 e que permaneceram ainda presentes no Código atual. Então, repetindo, fumus boni iuris e periculo in mora, que é o perigo da demora, o risco de um processo demorado e que vem a apresentar a lesão, né, ao direito do autor. A distinção entre esses quadros de algumas tutelas que nós encontramos no nosso ordenamento jurídico. A tutela de urgência de natureza cautelar, ela exige, no momento do seu requerimento, no momento do pedido, demonstração convincente da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Essa norma ela está lá no artigo 300 do CPC, enquanto a tutela de evidência independe de tais requisitos, porque as exigências para a sua concessão são outras, né? Ou são outros, que vocês já estudaram lá no Direito Processual Civil 1, e que se encontram no artigo 311, incisos 1 a 4 do CPC, e que não nos cabe aqui discutir. A competência ela é definida lá no artigo 299 do CPC, que dispõe o seguinte: a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, né, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Então vamos lá. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa, ou seja, se ela for incidental, se o processo já está em curso, é ali dentro que você vai ingressar com o teu pedido. Se ela for em caráter antecedente, o juízo competente para conhecer o pedido principal é que vai definir o pedido da tutela. Então voltamos aqui, se eu tenho uma execução, qual é o juízo competente para execução? Qual foi o juízo definido no título? Se é de eleição, ou se o que estabelece
é uma cláusula de contrato, ou ainda se eu vou focar com base nos bens, não sei, o que está decidido. Então, e o juízo que for competente para a execução, ele vai ser competente para o pedido do arresto, por exemplo, né? Então vamos lá, se eu estou fazendo um pedido de arresto, eu estou focando muito no arresto, que é a nossa próxima figurinha jurídica, e alguma coisa que os senhores já estudaram, até para entender um pouquinho melhor. Se eu tenho cumprimento de sentença, o arresto vai ser no cumprimento de sentença para a cobrança de quantia certa. Então, o processo de conhecimento ele foi todo tramitou perante a segunda vara civil de Joinville. Muito bem. O cumprimento de sentença é uma continuidade do processo de conhecimento, então vai ser na segunda vara de Joinville. Se eu necessitar do arresto por alguma razão, eu vou promover ali dentro. Também no juízo da segunda vara de Joinville, dentro do processo de conhecimento, fato gerador da sentença. Em resumo, se a tutela provisória, então, for em caráter incidental, a competência já estará firmada, uma vez que será requerida no curso do processo que já estiver tramitando. Todavia, se a tutela vier a ser requerida em caráter antecedente, o pedido deve ser proposto no juízo competente para conhecer do pedido principal. A petição inicial ela tem alguns quês a mais, né? Alguns requisitos diferenciados. Então vamos lá. No caso de tutela provisória em caráter antecedente, a petição inicial deverá atender: letra A, requisitos, além dos comuns, que são aqueles enumerados pelo artigo 319, deverá também atender os requisitos exigidos pelo artigo 305 do CPC, que deverá conter, em especial, a lide e seu fundamento, o que vale dizer, eu vou ter que dizer no meu pedido, mesmo que de uma forma sintetizada, sumária, né? Eu já vou ter que dizer ali o que eu vou fazer depois no pedido principal. Se eu tenho, se eu estou entrando com sequestro fundamentado porque depois eu vou pedir um divórcio, eu tenho que dizer aqui já de plano de pronto qual é a minha intenção posterior, qual vai ser o meu pedido principal. 2. A exposição sumária do direito que se objetiva assegurar. Lembro, a tutela provisória não é tratado. O teu pedido principal, ela em caráter, estou falando, ela em caráter antecedente. Se for incidental, é mais sumária ainda, porque o processo já está estabelecido. Mas vamos nos focar na antecedente, onde a petição inicial ela merece um cuidado um pouquinho maior. Então, essa exposição sumária, né, deve ser realizada de uma forma concisa do direito que realmente a parte quer já garantir, quer deixar deixando de uma forma curta e grossa, melhor dizendo, de forma objetiva aquilo que se quer. Terceiro, aqui também deixa caracterizado qual é o perigo de dano ou qual o risco ou resultado útil do processo que ocorrerá pela não concessão da medida. Então, essa, em regra, só são tópicos especiais definidos lá pelo artigo 305. Letra B, um requerimento especial é a concessão da tutela inaudita altera a paz. Pois, na maioria dos casos, para que se evite risco, né, a efetivação da medida,
é necessário que se faça um requerimento que ela seja concedida sem que ocorra o conhecimento da parte. Às vezes isso não vai ser para toda medida que isso é possível. Em alguns casos, mas nós vamos tratar caso a caso, né? Há sempre a necessidade da parte tomar conhecimento desse fato antes. Mas na maioria, na sua grande maioria, essa concessão inaudita altera a paz, ela se faz necessária. Porque senão não há que se falar em tutela provisória. Um exemplo, se eu quero fazer o bloqueio numa conta corrente do devedor, eu tenho que fazê-lo sem que ele saiba disso. Se ele tomar conhecimento, se ele for citado de que eu vou fazer esse tipo de apreensão, ele vai no banco e saca todo o dinheiro e quando a ordem chegar via Banco Central para esse bloqueio, não vai encontrar nada, absolutamente nada. Então é fundamental que esse pedido seja realizado. Requisitos complementares aqui. Pois os requisitos complementares numa petição inicial, principalmente no caso aqui da tutela provisória, né? É o pedido de efetivação, né? Para a tutela, efetivação entenda-se o cumprimento, concedida a medida para que ela seja cumprida o mais rápido possível, e que após o seu cumprimento o réu seja citado, porque a citação ocorre após a efetivação, para querendo vir se defender. Isso ocorre em dois momentos diferentes. E o valor da causa, que deve ser o mesmo sempre do pedido principal. No despacho inicial, o magistrado, constatando a regularidade do pedido, concederá a tutela requerida, se pedida inaudita altera a paz, né? Ou determinará uma audiência para justificação prévia. Às vezes o pedido, o juiz deduz que há realmente indícios fortes de veracidade, mas ainda falta alguma coisa a mais para o convencimento. Aí ele determina que seja realizada uma audiência para a justificação prévia, que é ouvida de testemunhas. Essa justificação prévia ela sempre é realizada em segredo de justiça e sem a participação do réu. É bom que se frise. E aí, comprovados os fatos, ele ali na própria audiência, ele concede a liminar requerida. Parágrafo 2º do artigo 300 lá do CPC. Se necessário for, o juiz, antes de deferir a tutela, ele também pode exigir que o autor preste caução. Caução que é uma garantia, né, que objetiva que essa garantia de evitar que a parte contrária ela venha a sofrer algum prejuízo com essa medida concedida, porque o juízo que ele como representante do Estado, ele está ali para tratar as partes com igualdade, ele não pode proteger um em detrimento do outro. Então, se ele entender que a concessão dessa medida possa vir trazer algum prejuízo à parte contrária, ele pode exigir a prestação de caução. Essa caução ela pode ser real, que é a entrega de bens, né? Ou fidejussória, que é a garantia pessoal, a fiança que nós todos conhecemos. Essa situação ela pode ficar isenta, né? Ou pode ser liberada caso a parte autora comprove ser economicamente hipossuficiente e não venha a ter condições de oferecê-la. Tá? Parágrafo 1º do artigo 300 também, os senhores poderão dar uma olhada. Um outro tópico agora importante é a defesa do réu e os rumos do procedimento. É efetivada a medida, concedida e requerida em caráter, sempre deixo claro, antecedente, porque
é a medida antecedente que gera tudo isso que nós estamos conversando aqui. Ela é incidental, o processo já está definido, não há problema nenhum. Então, o réu será citado para apresentar defesa e indicar as provas que pretende produzir no prazo de 5 dias. Então, veja, ele é citado para, querendo se defender, contestar o pedido e apresentar as provas que queira produzir no prazo de 5 dias. Artigo 306 também do CPC. Não sendo oferecida a contestação, quer dizer, a inércia do réu, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá no prazo de 5 dias. Artigo 307, é aqui a famosa revelia, né? Então ele não é obrigado a contestar, mas se ele não o fizer, vai arcar com os efeitos do seu ato. O parágrafo único ainda do artigo 307 estabelece, né, que contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Então, veja, tem uma situação diferenciada, como tutela provisória e até a contestação. Contestou, aí o procedimento já é o comum, eu mudo, então as regras são outras. Duas coisas são importantes na tutela provisória que merece destaque, que é a eficácia e a efetivação. A efetivação é o cumprimento da medida. Tá? Então, ela precisa ser cumprida e a lei estabelece aí um prazo para que ela seja realizada. E a eficácia é o prazo de validade da tutela cautelar deferida em caráter antecedente. Sempre, lembro, estamos falando em caráter antecedente. Assim, nos termos do artigo 308 do CPC, o prazo de validade da tutela cautelar deferida em caráter antecedente é de 30 dias a contar da efetivação da medida, do cumprimento da medida, ou seja, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo em questão, sob pena de, assim não o fazendo, cessar a eficácia da medida. Artigo 309, inciso 1 do CPC. Então, veja, não é apenas uma formalidade, existe uma obrigatoriedade, quando a medida for concedida em caráter antecedente, que o autor complemente a medida ingressando com o seu pedido principal no prazo de 30 dias, né, a contar da data em que houve o cumprimento da tutela deferida. Outras formas de perda de eficácia estão previstas, da tutela cautelar, estão previstas em lei, aqui para quando ela for concedida em caráter antecedente. Então, a primeira delas, né, já vimos uma delas, agora vamos ver a segunda, que seria, se a tutela for efetivada, ou melhor dizendo, se a tutela não for efetivada dentro dos 30 dias, inciso 2, né, da mesma forma que a lei estabelece um prazo de validade para a medida, também faz para o seu cumprimento. Então, a lei diz o seguinte, ó, a tutela precisa ser efetivada, precisa ser cumprida no prazo de 30 dias. Por quê? Não foi você que foi lá dizer para o magistrado, olha, me concede essa tutela, porque senão eu vou ter um risco de lesão no meu direito. Então, automaticamente, obrigatoriamente, teve a medida, pega a medida, vai cumpri-la. Não pode deixar. Mas é você ou oficial de justiça? Quando ele diz, cabe ao autor o cumprimento, cabe ao autor disponibilizar os meios, recolhendo as custas, as diligências, viabilizando toda a facilidade possível para que a medida, o senhor oficial de justiça, possa ir lá realizar esse cumprimento.
Segundo, se o juiz julgar improcedente o pedido formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Então existe a perda da eficácia. Então nós temos mais duas além daquela que eu já disse anteriormente. Se a tutela não for efetuada dentro de 30 dias, se ela não for cumprida, né? E segundo, se o pedido vier a ser julgado improcedente. A forma de apresentação do pedido principal, né? Como eu falei, a tutela cautelar ela permanece em vigor, ao contrário do que muita gente alega, né? O que mudou foi a forma de apresentação desse pedido. Então, a segunda parte do artigo 308, ele dá exatamente a receitinha de bolo de como fazer essa formulação, de como fazer a apresentação do pedido principal. Então vamos lá, letra A. Nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido de tutela cautelar. Então você veja, não existe um processo separado. Eu vou fazer o meu pedido principal dentro do próprio pedido de tutela cautelar. B. Não existe a necessidade de recolher custas ou novas custas, porque estas já foram recolhidas no pedido de tutela cautelar. Então, reza o artigo em questão dizendo, as custas são recolhidas apenas no pedido de tutela cautelar. Ou seja, a formulação do pedido principal não depende de adiantamento de novas custas. O parágrafo 1º do artigo 308 estabelece ainda que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com a tutela principal, provisória. Então, não existe essa necessidade de você fazer duas peças distintas. Mas, por exemplo, eu faço a execução e faço ela acumulada com o meu pedido de arresto. Não há problema nenhum. Mas, normalmente, o que se faz é um pedido diferenciado em razão da urgência. Não? Primeiro faz-se o pedido de tutela provisória e depois se busca a complementação com o pedido principal. Nesse caso, efetivada a medida concedida, não ocorreria a chamada eficácia, uma vez que o pedido principal já estaria interposto. Então, não precisaria ter a preocupação de ingressar com ele posteriormente. Outro ponto importante se encontra na disposição contida no parágrafo 2º do mesmo artigo 308, que reza que a causa de pedir poderá ser aditada, completada, né, no momento da formulação do pedido principal. Então, se lá na tutela, na hora de fundamentar o meu pedido, eu fui meio, digamos, resumir demais, fiz de forma sumária demais, eu posso esticar, posso completar, eu posso aditar, né? Não existe impeditivo legal para isso. Os efeitos da apresentação do pedido principal. O parágrafo 3º do artigo 308 dispõe que, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou mediação, artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente. E o outro dado muito importante estabelece que é desnecessária uma nova citação do réu. Então, a citação ocorre apenas na tutela cautelar. Depois se faz com base em intimação.
Outro dado importante, importante vocês prestarem atenção para esse fato, tá? Que é quanto à renovação do pedido. Então, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Parágrafo único do artigo 309. Então, deixou por alguma razão cessar a eficácia, dificilmente você vai conseguir fazer a renovação desse pedido. Teria automaticamente que encontrar um outro motivo muito forte, muito importante, para poder ter a concessão. O indeferimento da tutela cautelar não impede que o autor formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse. Tá? Então, tecnicamente, se eu pedir um arresto, o juiz, por alguma razão, não me concedeu, não quer dizer que eu não possa fazer um processo de execução. Vou executar normalmente e esse indeferimento não vai influir em qualquer decisão no julgamento do pedido principal, exceto se o indeferimento se der por reconhecimento de decadência de prescrição. Aí acabou. Artigo 310 do CPC. Aí é outra história. Mas caso contrário, a parte pode entrar normalmente com o seu pedido. Tutelas cautelares típicas. O amparo ao estudo que faremos doravante em aulas específicas, né, sobre as tutelas cautelares típicas se encontra na disposição contida lá no artigo 301 do nosso ordenamento processual vigente, que dispõe, né, a tutela de urgência de natureza cautelar ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Que ele diz, olha, tudo aquilo que você puder formular, encontrar para garantir o teu direito, não há problema nenhum. Então aqui ele está se referenciando a busca e apreensão, a assustação de protesto e outras medidas que nós vamos analisar no nosso curso.